é louvor ao Senhor. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Salmos número 119, no verso 37. Bendito seja o Senhor Jesus. Salmos número 119, verso 37. Aleluia. O tema da mensagem é a vontade de Deus. Desvia, eu estou lendo a versão King James. Pode ser que esteja um pouquinho diferente na sua tradução, mas não tem problema. Desvia meus olhos do fascínio da ilusão. Tem uma tradução que eu gosto muito também, que diz assim: desvia os meus olhos das coisas inúteis. Amém? Aqui está: desvia meus olhos do fascínio da ilusão. É a mesma coisa. Faz-me viver em teu caminho. Eu gosto muito também da tradução que diz assim: faz-me viver o caminho que traçaste. Aqui é a mesma coisa, é a mesma, quer dizer o mesmo. Faz-me viver em teu caminho. Há um caminho de Deus para cada um de nós, amém? Há um caminho que vem de Deus para nós. É um caminho que é exatamente o tema, a vontade de Deus para nós. Diga assim: a vontade de Deus para mim. Verso 38. Mantém com o teu servo a tua promessa feita aos que te temem. Desvia o insulto que me amedronta, pois são boas as tuas ordenanças. Senhor Espírito Santo, bendito seja o Senhor. Senhor Jesus, nós te adoramos, te rendemos toda a glória, todo o louvor. Pai, pregue a nós a tua palavra. Fale conosco, Senhor. Esconda-me em ti, que não seja a minha alma, não seja o homem a falar, mas que seja o Senhor a falar conosco. Ministra em cada coração a tua unção, o teu poder, Senhor. Toca em cada criatura, em cada vida, Senhor. Que haja vida, que haja a presença, a glória do Senhor entre nós. Senhor, eu não quero aqui forjar, eu não quero aqui tentar algo que o meu braço não alcança. Confiando em ti, eu peço. Esperando em ti, eu peço. Sabendo que tu és fiel, Senhor, eu peço. Derrama a tua glória, em nome de Jesus. Amém. As palavras de Deus, para quem conhece a Deus, elas são perfeitas, são boas, são agradáveis. As ordenanças de Deus, elas são maravilhosas, elas são perfeitas. No Salmo 19, a Bíblia diz que a vontade de Deus, a palavra de Deus, a lei de Deus, ela é mais pura do que o ouro refinado. A palavra diz que, está escrito que a vontade de Deus, a palavra de Deus, ela é mais doce do que o mel. De tão agradável, de tão bela, de tão sublime que ela é. Ela não é pesada, ela não é dura como muitos pensam que é. Ela não é algo ruim como o diabo quer que muitos pensem que é. Na realidade, Satanás, ele vai tentar te convencer que ser demônio, que ser ímpio é melhor. Ele vai tentar te convencer isso.
a luta do diabo, a ação de Satanás sempre será tentar te convencer que a vida mundana é melhor. Foi assim que ele convenceu a terça parte dos anjos. O diabo, na verdade, não foi. O diabo ainda não era diabo. Ele ainda era o querubim, Lúcifer. Ele ainda tinha uma aparência de santidade. Ele ainda estava no Éden. Ainda estava no Éden de Deus. Ainda estava ali em um lugar de glória. Ele era, a Bíblia diz que dele emitiam sons, como sons de tambores, como sons musicais. A adoração, a música foi feita para Deus. E a adoração, ela é algo real diante de Deus. No reino de Deus, nós sabemos que tudo adora a Deus. No âmbito de Deus, aonde Ele vive, aonde Ele está, é um ambiente de adoração, é um ambiente da glória de Deus e de adoração. 24 horas. Lá não existe o fuso horário, o tempo, o cronos. Nós usamos essa linguagem para a gente tentar imaginar que é direto. No reino de Deus, algo que é constante é a adoração. Os anjos não cansam de falar que Deus é santo. Os anjos não cessam, não cansam. Eles adoram e adoram e adoram e adoram a Deus, e Deus é adorado constantemente. E lá, no tempo em que Lúcifer era o querubim responsável em convocar os anjos para a adoração, a Bíblia diz que emitia sons dele. Então ele convocava através de música, através de sons. Ele convocava os anjos para a adoração, para adorarem a Deus. Então, nós entendemos que ele era vestido de glória, ele tinha muita glória, ele foi feito perfeito. A Bíblia diz que ele foi feito de pedras preciosas. Depois você pode ler isso no livro de Ezequiel, capítulo 28, no livro de Isaías, capítulo 14, você vai encontrar essas características de como o anjo Lúcifer foi criado, como que ele vivia lá antes de se tornar o diabo, antes de se tornar a serpente. E ali a Bíblia diz que foi achado nele, no coração dele. A aparência dele era de santidade, mas a Bíblia diz que se achou nele o que? Iniquidade. E o segredo é o coração. O segredo de fazer a vontade de Deus, essa vontade de Deus que é o tema da mensagem, está no nosso coração, não na aparência. Não é uma aparência de santidade, é aqui dentro. Tem que ser verdade do lado de fora e do lado de... Não adianta ser verdade do lado de fora e do lado de dentro não ser verdade. E a Bíblia diz que Deus, Ele sonda o nosso coração. Ele conhece, Ele prescruta, Ele sonda. Ele conhece, Ele vê o que ninguém vê, Ele ouve o que ninguém ouve. Ele sabe qual é a verdadeira motivação que nós temos. Tem muita gente que vem até Jesus apenas por causa de um milagre. É normal isso. Mas a ideia de Deus é que depois que você vem até Ele, você descubra que o melhor dele é Ele mesmo. A vontade de Deus, o que Ele quer que você descubra,
Não é pecado você vir até Deus buscar uma cura, um milagre, um socorro. Não é pecado, muito pelo contrário. Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Mas a ideia de Deus é que quando você vem a Ele, você descubra que Ele é o melhor de tudo, e não apenas aquilo que Ele pode dar, e não apenas aquilo que Ele pode fazer. E quando nós nos aproximamos de Deus, Ele lê, Ele escuta o nosso, Ele prescruta o nosso, Ele conhece os segredos do nosso coração. A Bíblia diz que quando Jesus chegou na casa de Simão o leproso, Simão estava lá sentado na mesa, pensando. Na realidade, Jesus estava ouvindo tudo. É um dom que, inclusive, até para nós, Jesus, Ele deu esse dom, de prescrutar corações. É um dom de revelar os segredos do coração. Tem o dom também que Jesus deu para a igreja, que é o dom da palavra de conhecimento. A gente fala algo para aquela determinada pessoa, que é algo que só aquela pessoa sabia. Às vezes tem algo que só aquela pessoa, e Deus revela o segredo do coração. O Espírito Santo no ambiente da igreja, Ele faz isso. Quando Ele quer, Ele faz. Quando Ele está presente, Ele se move desta maneira, conforme aquilo que Ele deseja fazer. O Senhor não tem a obrigação de fazer o que a gente quer que Ele faça, mas Ele faz aquilo que Ele deseja fazer, aquilo que Ele sabe que deve fazer e que é melhor para nós. Nem sempre o que nós queremos para nós é o melhor para nós. Às vezes você está sendo enganado, e Deus sabe que você está sendo enganado. Então o Espírito Santo, Ele vai falar o que você precisa ouvir e não o que você quer ouvir. Ainda que você não goste, mas a verdade vai ser pregada para nós. A verdade vai ser pregada para mim e para você. Amém? Glória a Deus. E Satanás, ele convenceu os anjos de Deus, eram anjos, que ser demônio era melhor. Ele conseguiu convencer. A Bíblia diz que ele arrastou, ele causou uma rebelião no céu. Está escrito em Apocalipse capítulo 10, no versículo 9 em diante. Houve uma batalha no céu. Miguel, os anjos, Lúcifer, Satanás e os demônios que se rebelaram com ele. Mas a Bíblia diz que quem venceu? Miguel e os anjos de Deus. Eles venceram através da palavra e através do sangue do Cordeiro. O que que nos dá, o que que nos faz vencer? A palavra de Deus e o sangue do Cordeiro. A palavra de Deus, como que a gente faz para ter a palavra de Deus? Tem muita gente que pensa que para ter a palavra de Deus é só mandar pintar na traseira do caminhão um versículo bíblico. Isso não é ter a palavra de Deus. Ah não, já sei, vou comprar uma camiseta então, um versículo bíblico na frente, um atrás, aqui na manga, agora eu tenho a palavra. Não. Como diz minha netinha, nup. Ela fala nup para nós. Eu fico, eu racho, dou risada quando ela fala isso. É uma lindeza. Não, ter a palavra de Deus, na realidade, é quando você ouve a palavra do Senhor e você passa a ser uma pessoa obediente à palavra de Deus. Quem está entendendo? Ter a palavra de Deus é ser uma pessoa obediente à palavra de Deus. A Bíblia diz que eles venceram também pelo sangue do Cordeiro. Como que nós temos o sangue do Cordeiro? A Bíblia, Jesus disse que
O cálice que nós tomamos na ceia representava o quê? O sangue dele. E ele é o Cordeiro. Jesus é o Cordeiro, sim ou não? Jesus, ele disse: este é o meu sangue que é dado, que é derramado por vós. Este é o sangue da nova aliança. E a Bíblia diz que este sangue nos dá a vitória. E o sangue de Jesus, que é o sangue da nova aliança, ele representa a vontade de Deus. O sangue de Jesus foi derramado na cruz porque essa era a vontade de Deus. Percebe o significado? O sangue do Cordeiro foi derramado. Foi derramado para que nós pudéssemos nascer de novo. Nascer do Espírito. Nascer para Deus. O sangue do Cordeiro foi derramado para que nós pudéssemos pertencer a Deus, nos tornar filho de Deus. Somente pelo sangue de Jesus é que nós podemos ser filho de Deus, nos tornar filho de Deus. Quem não é, e podemos dizer que somos filho de Deus. Se alguém te perguntar: por que você diz que é filho de Deus? Você tem que saber, porque Jesus derramou sangue na cruz para que eu fosse salvo e fosse filho de Deus. É por isso que você é filho de Deus, porque o sangue do Cordeiro foi derramado. E o sangue do Cordeiro foi derramado porque isso foi a vontade de Deus. Então o sangue de Jesus representa a vontade de Deus. Amém? Pergunta: qual a única maneira de servir a Deus? Quem sabe responder? A única maneira de servir a Deus é em obediência. A única maneira de manter uma relação com Deus é em obediência. A Bíblia diz que um rico se aproximou de Jesus e disse: mestre, o que eu faço para herdar o reino de Deus? E Jesus disse para ele: você tem que cumprir os mandamentos. Ele disse: Senhor, tudo isso tenho feito desde a minha infância. Honro meu pai e minha mãe, amo a Deus. E ele estava ali dentro desses mandamentos. Ele respondeu exatamente o que Jesus disse que ele deveria fazer. Aparentemente ali ele estava enquadrado na vontade de Deus perfeita. Mas Jesus, conhecendo o coração, a resposta dele foi plausível. A resposta dele, se fosse para alguém normal, se fosse para alguém que não sonda o coração, a pessoa ia falar: então, esse cara já está salvo, esse cara já está perfeito, já imagina, meu amigo, você já só falta entrar agora no reino de Deus. Mas Jesus disse para ele assim: vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, vem e me segue. A Bíblia diz que ele abaixou a cabeça e saiu e foi embora. Jesus olhou para os discípulos e disse: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. A Bíblia diz que ele se entristeceu e foi embora porque ele era muito rico, ele tinha muitas coisas. Então, na realidade, o coração dele estava onde? Nas riquezas. O coração dele não amava a Deus, não amava Jesus. Preste atenção na palavra. A boa notícia, eu sempre gosto de falar isso, é uma excelente notícia dizer que Jesus está presente, mas também é uma má notícia. Depende do lado que nós estamos, depende da condição do nosso coração. E a prova disso, Jesus entrou na casa de Simão. Jesus entrou, ele estava dentro da casa de Simão. Para aquela mulher que se humilhou,
que reverenciou Jesus, que adorou Ele, foi uma bênção. Mas a Bíblia diz que para Simão, Jesus olhou para Simão e falou: Simão, eu entrei na tua casa, você não me beijou, não deu água para os meus pés. Eu entrei na tua casa, você, e essa mulher que você diz que é uma mulher da vida, que é uma mulher que não tem salvação, que é desprezada, esta mulher que você despreza, ela derramou, ela está chorando sem parar aos meus pés, enxugando com os cabelos, e não cessa de fazer isso. Em verdade eu te digo, que muitos são os pecados dela, mas que foram perdoados. Jesus a perdoou, disse: filha, levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Amém? Então, fique atento, não se iluda com quantidade de pessoas, não se iluda com nada. Deus não está preocupado se tem uma pessoa na igreja, Deus não está preocupado se tem 1000 pessoas, 5000, a tratativa é a mesma. Amém? A honra, o temor, a fé, a manifestação do Senhor é a mesma. Aleluia. A obediência mantém a nossa relação com Deus. Amós capítulo 3 verso 3 diz assim: ora, 2 pessoas poderão caminhar lado a lado se não tiverem de acordo? Eu pergunto, sim ou não? Poderão 2 pessoas andar juntas se não tiver de acordo? Sim ou não? Não. Amós 3:3. Para a gente poder andar com Jesus, ou a gente faz a vontade dele, caminha em acordo com o Senhor, ou ele vai e a gente fica. Isso é a obediência. Quem precisa de quem? Jesus precisa da gente? Será que Jesus precisa muito da gente? E se a gente não for, Jesus vai ficar frustrado? Será que Jesus está implorando e Ele precisa tanto, e se a gente não for, Ele não vai atingir os seus objetivos? Eu pergunto. Será que se eu desistir, é uma pena, Senhor, o Senhor não vai conseguir? Será? Será que Jesus não vai chegar onde a palavra diz? Será que o objetivo de Deus, será que o plano de Deus, eu pergunto, pode ser frustrado? Eu te digo, se você desistir, é só você que vai perder. Se você parar, é só você que vai perder. Deus é tão maravilhoso, Deus é tão misericordioso, que Ele nos dá a oportunidade de caminhar com Ele. Porém, a única maneira de caminhar com Deus é sendo obediente. O tema é a vontade de Deus, mas a palavra-chave do que Deus está falando para nós hoje é obediência. Obediência é o segredo de caminhar com Deus e ser amigo dEle, de ser íntimo dEle, de estar com Ele e de ser. Você sabia que se você for obediente a Deus, você se torna invencível? Você pode dar um glória a Deus? O homem, a mulher de Deus, obediente, é invencível, porque o Senhor é com ele. Pode fazer macumba, feitiçaria, pode colocar o seu nome na boca do sapo, dar 7 costuradas, enterrar 7 palmos, pode pegar a cabeça de um boi, de um jumento, enterrar à meia-noite no cemitério, dar 10 pulos, 5 pulos. Se você é obediente ao Senhor, não tem demônio, não tem inferno, não tem nada que pode te parar, não tem nada, não tem espírito imundo, não tem medo que pode te parar, que pode te atormentar, não tem nada. Os problemas vão vir,
Os problemas vão vir, vão bater na sua porta, mas você tem que lembrar: eu tenho uma aliança com o meu Senhor de obediência, e essa aliança, ela inclui que eu creia que Ele é comigo e eu também sou com Ele. Para você saber se Deus é contigo, é só você fazer uma pergunta para você: eu tenho sido com Ele? Porque tem muita gente que quer fazer um acordo com Deus assim: Senhor, o Senhor é comigo, mas eu de vez em quando eu vou ser com o Senhor. Senhor, vamos fazer uma aliança? O Senhor vai ser comigo, e quando eu puder eu vou na igreja, quando eu estiver cansado eu não vou, quando eu puder eu dou uma oradinha, quando eu não puder não, quando eu puder eu vou ser santo, quando der uma vontadezinha eu caio no forró, amém? Quando eu puder eu vou estar mais ou menos, mas quando não eu vou dar uma bebidinha, eu vou dar uma prostituidinha, eu vou sair numa baladinha, eu vou olhar uma pornografiazinha, uma mentirinha, sabe aquela mentirinha que não faz mal para ninguém, só para quem mente? Queridos, a aliança com Deus, ela é de cá para lá e de lá para cá. É uma aliança, é duas pessoas, é nós e Deus. Jesus disse: a Bíblia diz: convertei-vos a mim de todo o coração. Então a Bíblia fala para a gente se voltar para o Senhor. Quando a gente se volta, é a metade da aliança. O Senhor é fiel, então Ele fecha essa aliança conosco. Mas quando nós nos entregamos em obediência, a obediência a Deus é o segredo de uma aliança com Deus. A obediência é o segredo de você se tornar uma pessoa invencível. Obediência. O segredo de uma pessoa que é derrotada, o segredo de uma pessoa andar em derrota, andar caído, andar preso pelo diabo, é a desobediência. Não adianta a pessoa falar assim: não, eu tenho sido obediente, e eu tenho sido escravo. Essa conta não fecha. A Bíblia diz que Deus é fiel. A palavra de Deus, ela é fiel, ela não faz curva, ela se cumpre, amém? João capítulo 14, verso 23, Jesus lhes respondeu: se alguém me ama, olha Jesus falando se alguém me ama. Eu posso parafrasear isso daqui e dizer: se alguém quer ter uma aliança comigo. É a mesma coisa. Ele está dizendo: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Jesus respondeu: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Aí ele diz: e o meu Pai o amará. Deus, a Bíblia diz, isso aqui até parece uma contradição, mas não é. Não é uma contradição, porque está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho Jesus. Então Deus tem um amor pelo mundo todo. Vou explicar para você. O amor que Deus tem pelo mundo todo foi provado com a vinda de Jesus, dando sua vida na cruz. Deus prova o seu amor enviando Jesus, amém? Então esse amor de Deus é um amor e é uma provisão para qualquer pessoa que se tornar obediente. Então o amor de Deus enviando Jesus é um amor que é provado com a vinda de Jesus.
Este tipo de amor de Deus não é um amor que aprova um estilo de vida pecaminoso. Você pode ver, o diabo distorce na cabeça das pessoas, e as pessoas pensam assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus, então eu posso viver de qualquer jeito. Não é isso que a palavra está dizendo. Deus amou o mundo e enviou Jesus. Significa que Deus, a prova do amor de Deus foi a vinda do Senhor Jesus na terra. A garantia do amor de Deus é a pessoa de Jesus. Isso é a garantia, é a prova do amor de Deus. A vinda do Senhor Jesus, a manifestação, o nascimento de Jesus, a obra de Jesus, a morte de Jesus, toda a sua vida e obra, é a prova do amor de Deus. Deus enviou Jesus. Agora, aqui a Escritura está dizendo que se alguém ama Jesus, deve obedecer a palavra de Jesus, e o Pai o amará. Esse amor agora é um amor diferente. É um amor diferente de quando Deus ama o mundo e envia Jesus. Esse amor agora, observe, a própria palavra explica ela mesma. E meu Pai o amará, e nós, escute isso, a própria Bíblia explica ela mesma. Entenda como que funciona esse amor aqui, que nos leva a obedecer a Deus. Nós viremos até Ele e faremos nele nosso lar. Deus amou o mundo de tal maneira, enviou Jesus. Agora eu sei que Deus me ama e que enviou Jesus, que é a salvação, que é o Salvador. Agora eu ouço a palavra de Jesus. Jesus me diz que eu tenho que ser obediente à palavra dele. Então eu recebo isso de todo o meu coração e passo a obedecer a Deus, a obedecer a Cristo. Amém? Então Jesus está dizendo que quando eu passo a obedecer a Cristo, o Pai, Ele passa a ter um amor agora por mim, ao ponto de fazer o quê? O Pai, Jesus, o Espírito Santo, que são um só, eles passam a morar aonde? Em mim. Faremos dele nosso lar. Em outra tradução está: faremos nele morada. Quando nós obedecemos a Deus, obedecemos a Jesus e entendemos que a vida cristã tem que ser uma vida de obediência, então Deus vem pelo Espírito Santo, através da pessoa do Espírito Santo, Ele vem e passa a morar dentro de mim. Amém? E Ele vem morar, porque Ele mora em alguém que é obediente. Ele mora em alguém que está disposto a obedecer. Versículo 24: quem não me ama, não obedece. Pessoa que é desobediente, na realidade, ele está mandando uma mensagem para o mundo espiritual, para Deus, dizendo o quê? Senhor, eu não te... Pessoa que desobedece não ama a Deus, não ama. A pessoa que obedece a palavra de Deus, esse ama de verdade. Quem não me ama não obedece às minhas palavras. E a palavra que vós estáis ouvindo não é minha, mas é do Pai que me enviou. Então a palavra de Deus, ela tem que ser obedecida, senão não funciona. É por isso que nós temos que entender a palavra, ler a palavra, ouvir a palavra. Nós temos que nos preocupar em obedecer a palavra. Nós temos que ter temor em obedecer, em fazer a vontade de Deus. Tiago capítulo 4, verso 13, diz assim, verso 13 em diante: agora,
prestai atenção, vós que aclamais hoje ou amanhã. Alguém que diz assim: iremos a tal cidade, lá nos estabeleceremos por 1 ano, negociaremos e obteremos grande lucro. Contudo, vós não tendes poder de saber o que acontecerá no dia de amanhã. Geralmente, a pessoa desobediente, ela começa a achar que ela é autossuficiente. Geralmente, a pessoa que começa e que não obedece, na realidade, a desobediência, ela é também um pecado que nós chamamos de pecado da independência. A obediência, ela é uma virtude, e ela demonstra dependência. Vou repetir de novo: a obediência demonstra dependência de Deus. A desobediência, ela demonstra independência de Deus. Quando eu desobedeço a palavra de Deus, então eu estou mandando uma mensagem no mundo espiritual. Eu estou ativando o mundo espiritual, dizendo o quê? Que eu sou independente, eu sou autossuficiente, eu mando em mim, ninguém manda na minha vida. Que palavra de Deus que nada, que santidade que nada, o negócio é forrobodó, o negócio é beber, o negócio é fazer o que der na telha, tô facinho. Isso é desobediência, é o pecado também da independência. O pecado da independência, ele leva essa pessoa para muito longe de Deus. Ele coloca essa pessoa numa situação, numa condição, que essa pessoa, ela fica pensando que, ela vai pensar que está bem, mas Deus vai olhar e vai dizer isso aqui, ó. Pessoa que cai, que no engano, ela vai ficar pensando que está bem, que está tudo bem. Esses dias eu vi uma postagem de uma pessoa que saiu da igreja, e a pessoa escreveu como se tivesse se libertado de algo. Tipo assim: agora que eu estou no mundo, agora eu estou me sentindo liberto de verdade. Olha que coisa maligna isso. Sendo que a prisão, ela está no mundo e não na igreja. Aqui nós sabemos que se nós formos fiéis a Deus, obedientes, nós vamos provar e nós vamos saber que o Senhor é maravilhoso, e nós viveremos com Ele eternamente, nós estaremos com Ele eternamente. Nós não precisamos nós não iremos para o inferno com Satanás. Em uma ocasião, um jovem cristão estava na empresa trabalhando, e os seus colegas escarnecendo dele, falando que ele era quadrado, que ele era careta, que ele era ultrapassado, falando que ele era careta, cafona, Caxias. Aí um belo dia, ele chegou para os caras e falou assim, os caras debatendo com ele, querendo provocar ele, querendo levar ele para o mundo. Ele falou assim: olha, vou falar uma coisa para vocês. Eles estavam combinando para sair no final do turno, e eles tentando levar esse rapaz cristão, eles falaram assim: você está preso na igreja, isso é uma prisão que você vive, tá vendo aí, ó, nós vamos sair e você não pode. Aí o cara falou assim, o cristão falou o seguinte, falou: não, na verdade é ao contrário, vocês estão presos, eu sou livre. Aí ele falou assim: eu vou explicar para vocês como que funciona. Vocês do mundo, vocês não têm outra opção a não ser pecar, beber, prostituir, pecar, beber, prostituir,
pecar, beber, prostituir. Vocês não têm outra opção. Vocês vão fazer isso e vão fazer isso. É a única opção que vocês têm. A vida de vocês é essa. Aí ele disse: eu sou cristão, sou livre. Eu sou livre, eu vou explicar para vocês por quê. Eu poderia ir com vocês, mas eu escolho não ir. Eu tenho a opção de escolher ir ou não ir, vocês não. Vocês não têm a opção de não ir, vocês só têm a opção de ir. Eu sou cristão, eu tenho a opção de ir ou não ir. Só que como eu sou livre, então eu escolho não ir, porque eu amo Jesus. Vocês estão entendendo? O cristão é livre. Ele pode, se ele quiser ele vai, só que ele até pode ir. Se você perguntar para mim: pastor, eu posso beber? Pode. Posso fumar? Pode. Posso sair com quem eu quiser? Pode. Você pode fazer o que você quiser, meu querido. Você só não pode entrar no céu do jeito que você quer. Você pode continuar na igreja pecando, você pode viver em pecado, você pode fazer o que você quiser, tudo o que você quiser e mais um pouco. Você só não pode entrar no reino de Deus fazendo o que você quer. Para entrar no reino de Deus, para caminhar com Jesus, tem que ser obediente. E quem está com Jesus está livre. É livre, ele tem a escolha. Eu posso pecar, mas eu não vou. Eu poderia trocar Jesus, mas eu não troco Jesus, eu escolho Jesus, porque eu sou livre. Porque Jesus, ele nos libertou do mundo, mas ele nos dá uma liberdade. Porque Deus, ele não quer que você venha para a igreja. Deus, ele quer que você queira vir para a igreja. É diferente. Deus, ele não quer que você ore. Deus, ele quer que você queira orar. Amém? Você está livre. Deus, ele quer que você o adore de verdade, de todo o coração, não por obrigação, não por dominação, mas porque você o quer, você o deseja, você o ama. Vai ter hora que você vai estar fraco, vai ter hora que você vai enfrentar luta, a opressão vai vir, mas quer saber de uma coisa? Se te consola, todo mundo passa por isso, porque a Bíblia diz que Deus prova os nossos corações. Deus, ele permite nos dar a opção de escolher. O segredo é escolher Ele. O segredo é escolher os pés de Jesus, orar, buscar o Senhor. O segredo é, na nossa fraqueza, buscar a força que vem do Senhor. O segredo é usar as armas espirituais, oração, jejum. Amém? E aqui diz assim, Tiago, no capítulo 4, no versículo 15, versículo 14, parte B. Que é a vossa vida? Ó Deus falando, o que é a vossa vida? Sois simplesmente como a neblina que aparece por algum tempo e logo desaparece. É isso que é a nossa vida, gente. A nossa vida é isso. A gente tem que entender que nós não somos nada. A melhor coisa a fazer, sabe o que é? Se humilhar diante de Deus, buscar o Senhor, falar: Senhor, na realidade, eu quero é te conhecer, eu quero é ser visitado pelo Senhor. E eu vou te dizer, se você orar, se você fizer uma aliança com Deus, um compromisso de orar, de buscar Ele de todo o coração, você vai ser visitado pelo Senhor. Você vai ser cheio do Espírito Santo a tal ponto, você vai ser tão impactado pelo Senhor a tal ponto, que você se tornará um ganhador, uma ganhadora de almas para o reino de Deus. Aleluia. Versículo 15, em vez disso, deviam afirmar: se o Senhor quiser. Uma pessoa temente a Deus, ele não diz: eu vou fazer, eu faço, eu aconteço. Ele diz: se Deus permitir, se Deus quiser, eu farei. Amém? Aleluia, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, Senhor. O verso 37
do Salmo de número 119 que nós lemos, o primeiro texto base que nós lemos, ele fala de um caminho traçado por Deus. E de fato, se nós observarmos a Escritura, Deus ele traçou um plano que Ele fez, que Ele escreveu para cada um de nós. No Salmo 139, no verso 16, está escrito isso, que Deus ele fez um plano, Ele escreveu um propósito, um plano para cada pessoa. Imagine, cada pessoa, Deus tem um plano, só que esse plano foi Deus que fez. Se foi Deus que fez e você nem existia ainda, então é a mais perfeita vontade de quem? De Deus. É a mente de quem que produziu essa vontade, esse propósito? De Deus. Então nós precisamos ter intimidade com Deus, aliança com Deus, obediência, andar com Ele, para que a gente possa viver o quê? A vontade dEle, o caminho que Ele traçou. E eu só posso caminhar com Jesus em obediência. O fundamento de todas as coisas, ele é antigo. Ele, é desde o princípio o fundamento. Ele é bem antigo. Foi Deus que lançou o fundamento. A Bíblia diz que o fundamento é Cristo. E esse fundamento ele não muda. Ele jamais pode se tornar ultrapassado. O fundamento de Deus jamais se tornará obsoleto, ultrapassado, careta. Ele permanece para sempre. Ele não muda, ele é imutável. E o fundamento é que apenas sendo obediente ao Senhor é que nós podemos caminhar com Ele. Conhecer a vontade de Deus faz parte dessa aliança, dessa intimidade, dessa vida de obediência. Obediência da vontade de Deus, conhecer a vontade e obedecer à vontade faz parte do plano que Deus traçou. Vou repetir mais uma vez. Eu gostaria que você ouvisse com o coração e não com a mente. O plano que Deus traçou para mim e para você inclui, número 1, conhecer a vontade de Deus. Número 2, obedecer à vontade de Deus. Amém? A Bíblia diz que o homem que ouve as palavras de Deus, mas não obedeceu, é comparado àquele que construiu a sua casa na areia. Mas aquele que ouviu as palavras de Deus e obedeceu, é comparado a alguém que construiu a sua casa na rocha. Então o plano traçado de Deus, ele inclui conhecer e obedecer à vontade de Deus. Falando de obediência, o maior exemplo de obediência, quem pode falar para mim quem é? Quem pode falar para mim o maior exemplo de obediência da Bíblia? O maior exemplo de obediência é o Senhor Jesus, o homem Jesus. Jesus, ele deixou a sua glória e veio como homem. Jamais pense assim: Jesus, ele fez o que fez, viveu como viveu, porque ele era Jesus. Querido, Jesus, ele deixou a glória dele lá. Ele veio como homem. Ele veio para ser tentado, para sofrer as mesmas opressões e tentações, desejos e paixões. Ele veio com corpo, com ossos, com sangue. Jesus veio homem. Ele deixou a sua glória e veio como homem. Jesus, ele venceu não como Deus, ele venceu como homem. Isso é algo que me deixa muito entusiasmado quando eu
penso nessa escritura, quando eu penso nessa verdade bíblica, que Jesus ele não venceu como Deus, ele venceu como homem. E por que ele venceu como homem? Porque não era, ele precisava deixar a sua glória, ele precisava vir aqui, ele precisava, por necessidade dele, vencer alguma coisa? Eu pergunto, sim ou não? Por que Jesus deixou a sua glória e veio sofrer e vencer? Porque não era ele que estava vencendo, era você que estava nele, era eu que estava nele, era nós que estávamos nele, era nós ali vencendo em Jesus. Você não vai vencer o diabo, você já venceu o diabo, amém? Se você está em Cristo, se você entendeu que tem que obedecer, que tem que ter aliança, que tem que levar a sério a vida cristã, então você é mais do que vencedor. Filipenses capítulo 2, versículo 6 em diante: o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou ser igual a Deus, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo, de homem, e tornando-se semelhante aos seres humanos, o mesminho, igualzinho, homem de dores, que sabe o que é sofrer. A Bíblia diz que não havia nele beleza nem formosura, não havia nada nele que nos chamasse a atenção, que nos atraísse. Tem pessoas que fazem um quadro, um Jesus de olhos azuis. Sinceramente eu não sei. Eu sei que biblicamente que seus olhos são como chamas de fogo. E que cor que é o fogo? Então os olhos de Jesus para mim são cor de fogo, amém? Mas o Jesus homem, a Bíblia relata que não havia nada nele que nos atraísse. Ele era um homem de dores, que sabia o que era sofrer. Homem. Era capaz que, se esse mesmo Jesus viesse hoje, você não ia dar nem bom dia para ele. Você ia falar, ixi. Então não se iluda. Jesus venceu como homem, ele era homem. Ele é Deus que se fez plenamente homem. Jesus, homem, morreu. Jesus, o Cristo, Jesus, o Filho de Deus, ressuscitou. O Cristo, aí o poder de Deus, o Espírito Santo que estava nele, ressuscitou ele. E o corpo dele, o corpo do Jesus homem, ressuscitou glorificado. Que é da mesma maneira que vai acontecer com os crentes. É da mesma maneira que vai acontecer com aqueles que vão perseverar até o fim. Eles serão ressuscitados em glória, do mesmo jeito que Jesus ressuscitou. A Bíblia diz que o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo é o mesmo Espírito que ressuscitará os crentes. O seu corpo, nem depois de morto, o diabo pode tocar nele. Quem sabia disso? O seu corpo, nem depois que estiver lá apodrecendo, ele não pode ser tocado pelo diabo, porque ele pertence a Jesus, e ele será ressuscitado em glória, amém? Versículo 8: assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte. Exatamente porque a vontade de Deus perfeita era a morte, senão nenhum de nós teria o que? Salvação. Obediência até a morte, morte de cruz. Jesus disse para nós que quem quisesse seguir Ele, deveria tomar a sua cruz, sim ou não? Então nós temos que imitar Jesus, sim ou não? Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Seguir Jesus requer obediência,
renúncia, requer sacrifício, mas isso não é feito com peso, isso não pode ser feito, isso tem que ser feito com amor, com paixão por Jesus. Cada experiência que você tem com Jesus, você se apaixona mais por Ele, você se sente mais privilegiado, abençoado, você se sente cada vez mais amado por Deus. Quanto mais você obedece, mais você cresce espiritualmente, mais o seu homem espiritual, ele vai crescendo em você, e mais uma vida sobrenatural você vai tendo a cada dia. Por isso Deus também o exaltou sobremaneira, a mais elevada posição, e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim como Jesus venceu, nós vencemos também, mas nós só podemos vencer em obediência, renunciando o mundo, obedecendo à vontade de Deus. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em 1 João, capítulo 3. João, capítulo 3. 1 João, capítulo 5, versículo 3. E aqui eu concluo: porquanto nisto consiste o amor de Deus, em que pratiquemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos. Deus nos ama tanto, que quando Ele fala para nós, não faça tal coisa, Ele está fazendo isso para nos proteger. Amém? Quando Deus fala para alguém não pecar, Ele está protegendo essa pessoa, está querendo guardar essa pessoa. Amém? Os mandamentos do Senhor não são penosos. Aleluia. Versículo 4: todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Então quem nasceu verdadeiramente de Deus, ele tem que vencer o mundo, vencer as tentações, vencer as paixões, vencer pela fé. E este é o triunfo. Em algumas traduções está: e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que pode vencer o mundo? Somente a pessoa que crê que Jesus é o Filho de Deus. Este é aquele que veio por intermédio de água e sangue. Amém? Nós temos que entender que a obediência é uma virtude, e é uma virtude que nos levará verdadeiramente a estar com Deus, a estar com Ele. Só pode dizer que está com Deus, que está com Jesus, aqueles que são obedientes. A desobediência é sinônimo de quem não está com Deus. A presença de Deus, ela é certa para aqueles que são obedientes. Quem entendeu a palavra, você pode dizer um glória a Deus, bem bonito, e aplaudir Jesus, o Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Eu gostaria de fazer uma oração.